Opa, tudo bem? Meu nome é Victor, bem-vindo ao canal Politizando e hoje nós vamos comentar um pouco sobre a vitória do Milei na Argentina, que é um marco histórico não só na política argentina, mas também na política mundial, visto que Milei, atual presidente eleito, é o primeiro presidente anarcocapitalista a ser eleito não só na Argentina, mas no mundo. Isso é algo histórico. Eu vou comentar um pouco sobre sua vitória, o país que ele está pegando, e vou fazer um paralelo do mundo atual com as eleições do Brasil, ano que vem, 2024, para prefeitos e vereadores, e 2026 para presidente, senadores, deputados e governadores. Vamos lá, primeiro ponto. Peronismo. Você deve ter ouvido falar muito desse nome nas eleições da Argentina. Mas, afinal de contas, o que é o peronismo de forma resumida para você entender? Não é nada mais do que uma ideologia de esquerda criada por Juan Domingo Perón, que foi um militar que assumiu o poder da Argentina um tempo depois da crise de 1929 que teve nos Estados Unidos, que foi uma crise de superprodução, que vinha basicamente com ideologia de esquerda, de Estado maior, essa loucura toda de mais Estado, que a gente sabe que não funciona. Um paralelo muito interessante que eu posso fazer seria com o varguismo aqui no Brasil. A diferença é, o peronismo ficou muito mais impregnado na política argentina do que o varguismo ficou no Brasil. Tanto que hoje em dia a gente não se comenta muito sobre Vargas na política atual. Porém, na Argentina, é muito mais comum os candidatos se declararem peronistas ou coisas do tipo, porque foi algo muito mais impregnado neles. No entanto, é uma ideologia falha, visto que a esquerda, que é aquela ideologia de Estado maior, de Estado eficiente, essa loucura não resolve, porque tudo que vem do setor público custa caro e o custo não se paga. Essa é a premissa básica. O Milei, ele já é um cara conhecido na Argentina já há algum tempo. Ele é considerado um outsider, visto que ele já tinha um certo nome de economista desde uns 10 anos para cá. No entanto, na política, ele é um outsider. O que é um outsider? Uma pessoa que entra na política não faz muito tempo. Ele chegou a tentar concorrer eleições um tempo atrás, porém perdeu, só que agora ganhou para presidente da Argentina. E suas políticas econômicas são do tanto quanto polêmicas, visto que a ideologia anarcocapitalista, ela é ela é ultraliberal. Ela é basicamente o Estado é um vilão na economia. O certo seria não ter Estado. É porque a premissa do anarcocapitalismo é do princípio da não agressão. Só que como o Estado te obriga a pagar imposto e se você não pagar você é preso, e eu não tenho nenhum contrato com o Estado, logicamente é uma clara violação do direito da pessoa. E a ideia do Milei é justamente resolver os problemas da Argentina com privatizações, cortar o pessoal da folha de pagamento, deixar um Estado mais enxuto, porque só assim para resolver o problema da economia argentina. Como, por exemplo, a YPF. O que é a YPF? É uma empresa petrolífera que foi nacionalizada em 2012 pelo governo da Cristina Kirchner. É uma empresa de petróleo que tem que sim ser privatizada, já que esse ano e ano passado a Argentina sofreu com falta de combustível na maioria de suas províncias, já que ela é estatal. Tem interferência do governo, baixar preço artificialmente. E o que acontece? Quando você faz esse tipo de coisa de abaixar preço de gasolina artificialmente, isso é um problema, ainda mais que o preço estatal. Porque além de não estar valendo a pena investir naquela empresa, quando essa empresa toma prejuízo, sendo estatal, quem cobre esse prejuízo não é a própria empresa, é o Tesouro Nacional no caso brasileiro. Eu tô usando o Tesouro Nacional porque é para onde nossos impostos vão. Então, em resumo, basicamente, quando uma empresa toma um prejuízo, quem cobre é os impostos, é mais gasto para o governo ainda. Ou seja, é muito ineficiente as empresas públicas, mas não só o Milei pretende privatizar a YPF, como também pretende privatizar a televisão pública de lá. E basicamente servir para poder ajudar os candidatos peronistas na eleição e só ficou tacando besteira do Milei. Ele mesmo discursou isso na Argentina, na sua proposta de governo. Outra empresa também que vai ser privatizada vai ser a Aerolíneas Argentina. E basicamente é a empresa de aviação, assim como o Brasil teve a Embraer. Cara, é algo muito interessante. Já que hoje em dia a Embraer é um símbolo nacional. Depois de sua privatização, ela deu um salto tão grande que compete hoje em dia com diversas empresas multinacionais, até mesmo com a Boeing em alguns aspectos. Então, olha só que interessante, a privatização fez a Embraer, uma empresa brasileira, a ter um nome reconhecido mundialmente.
Isso é algo inimaginável. Então, essa é a vantagem de você ter empresas privadas. Ela tem um incentivo de dar lucro, o incentivo de funcionar, diferente de empresa estatal que está ali só para ajudar o governo, os apadrinhados políticos. Outra medida muito polêmica que ele tem é dolarizar a economia argentina e acabar com o Banco Central. O Banco Central nada mais é que regular a política monetária nacional via juros, enfim, controlar o poder de compra da moeda nacional. No entanto, com a dolarização da economia argentina que Milei pretende fazer para controlar a inflação, o Banco Central perde sua finalidade. E basicamente esse é o porquê dele querer acabar com o Banco Central de forma resumida. Existem outros aspectos econômicos mais profundos que eu não vou entrar aqui, até porque boa parte das pessoas que vão assistir esse vídeo provavelmente não vão entender, mas em resumo, é porque o Banco Central vai perder finalidade utilizando o dólar como moeda nacional. Só que você tem uma certa desvantagem porque você fica refém das políticas monetárias dos Estados Unidos e não necessariamente suas políticas econômicas. Só que, se for olhar o contexto da Argentina de um tempo para cá, é a melhor decisão que se pode tomar, já que o dólar, a Argentina não pode imprimir. A Argentina não pode imprimir dólar. Ela pode imprimir a moeda nacional dela, mas o dólar não pode. Então, isso seria um grande favor para a economia argentina, já que não teria como ter essas crises de hiperinflação causada por má gestão econômica dos governos. Não haveria impressão de dinheiro, inflação da base monetária. Isso não teria com a dolarização da economia argentina. Obviamente, a dolarização não é o melhor caminho a se seguir, tanto que o Brasil, na atual situação, não tem por que dolarizar a economia brasileira, visto que hoje o real é uma moeda estável, graças ao plano real feito pelo Fernando Henrique Cardoso em 1994, quando ele ainda era ministro da Economia do Itamar Franco. Hoje em dia, tudo bem que tivemos a crise econômica fiscal em 2014, 15, 16, foi uma crise muito severa, mas mesmo assim ainda não se valeria a pena perder a nossa autonomia financeira, econômica, para o dólar, já que nós temos hoje em dia querendo uma inflação mais controlada, tanto que na nossa situação inflacionária atual, nós temos uma inflação melhor que a dos Estados Unidos. É uma coisa que, pensar antigamente, era algo meio maluco, né? Por isso que eu falo que no quesito brasileiro não se vale a pena dolarizar a economia brasileira, mas porque a economia argentina sim. Porque a Argentina, consequentemente, a cada 20, 30 anos, tem uma crise de hiperinflação lá que acaba com o país inteiro, como está tendo agora. Mas tá, afinal de contas, o que isso tudo tem a ver com as eleições no Brasil em 2024 e 2026. A esquerda, no mundo inteiro, está perdendo força. Isso é fato. A esquerda fez basicamente tudo para poder permanecer no poder. Você quer uma prova disso? O próprio Brasil. No próprio Brasil, no Brasil, a esquerda usou basicamente o STF como meio político para voltar ao poder. Porque na cabeça deles, o Bolsonaro que era o problema, mas não. Agora acontece o seguinte: a esquerda sempre toma medidas econômicas ruins. A esquerda, as políticas econômicas delas são defasadas, são retrógradas. E por isso que ela atualmente, no contexto atual, não consegue se manter mais no poder. E está fazendo de tudo para permanecer lá, só que não consegue. O próprio exemplo mesmo é nos Estados Unidos, onde nos Estados Unidos o Biden ganhou do Donald Trump. Os Estados Unidos hoje está vendo uma crise econômica relativamente grande, para os padrões americanos, é uma crise muito grande. E o Trump agora, nas pesquisas recentes, tem se demonstrado um candidato muito forte. Porque é aquele negócio, está se provando que a esquerda, as ideias econômicas delas são falhas. Não precisa de ter uma bola de cristal para poder saber que as ideias da esquerda são fracas. Tá que para um estado maior, um estado gigante, você tem que ter mais imposto. Mais imposto quer dizer que os produtos que você consome vão ficar mais caros. Você vai consumir menos, você vai ter menos acesso a produto. Aí você entra na curva de Laffer, você aumenta imposto, você pode até crescer a arrecadação, mas depois você ganha o mesmo tanto de antes, porque acontece o seguinte: o povo não vai consumir tanto igual antes. Então o governo com menos imposto, querendo ou não, consegue até mesmo arrecadar, às vezes até mais do que com mais imposto. Só que para a esquerda esse negócio de cortar imposto não existe. O negócio de cortar imposto para a esquerda não existe. E aí, no paralelo com o Brasil, o próprio Zé Disseu, em uma entrevista, já falou que a direita vai dar um tranco e que eles não têm capacidade de aguentar o tranco que a direita vai dar. Para quem não lembra, o Zé Disseu, ele foi ministro-chefe da Casa Civil no governo Lula, lá no primeiro mandato dele. E ele era basicamente o cérebro. O Lula, ele era o rosto do PT. O Dirceu, ele era a cabeça, ele era o cérebro. Ele era o cérebro
do PT nessa época. E ele tá acordando para isso, vendo que a direita tá ganhando força ao longo do tempo e que eles estão perdendo força. E a questão é grave. E é bom isso, já que para nós, como eu, que sou um liberal, para as pessoas mais à direita no país, para a gente isso pode até parecer bom, só que não é muito bem assim. Já que o que esse pessoal vai fazer quanto a isso que é o problema. A gente não sabe o que eles vão fazer para poder conter o avanço da direita no Brasil. A gente não sabe o que esses caras vão aprontar. O Dirceu só caiu porque o Roberto Jefferson, lá na época do mandato Lula, soltou o escândalo do Mensalão e foi uma bomba, e por isso que ele caiu. Mas ele nunca deixou de trabalhar por baixo dos panos ali para poder ajudar o PT. Ele toda a vida esteve ali com o PT auxiliando no que era para fazer. Então é aquele negócio, a gente não sabe o que eles vão aprontar. Porque o Dirceu, ele vem do movimento estudantil, lá da época do regime militar, daquele pessoal socialista que queria o golpe de Estado para poder implantar o comunismo no Brasil. Esse cara, ele foi treinado pelo aquele pessoal de Cuba, pelo pessoal da União Soviética. Esse cara é um veneno. Esse cara aqui é um problema gigantesco que a gente não sabe o que esse cara vai aprontar com o Brasil. Porque lembra de uma coisa, por mais que o Lula ele é o rosto, o Dirceu é o cérebro do PT e da esquerda brasileira. Esse cara aqui é um problema, a gente não sabe o que vai aprontar. Vai depender do que ele vai fazer. Provavelmente vai vir mais censura, mais ação de censura ocorrendo tanto do STF, tanto por parte do Lula querendo regulamentar a mídia. A gente não sabe o que vai acontecer. É um problema muito grande que nós estamos tendo. E em sua frase ele basicamente fala: nós não aguentamos o tranco da direita como estamos hoje. Ele sabe que a esquerda no Brasil, mas não só no Brasil, mas no mundo, está fragilizada. Já que as ideias econômicas que eles implantaram ao redor do mundo, como nos Estados Unidos, por exemplo, está quebrando o país. Os Estados Unidos hoje tem 40% do dinheiro circulando hoje nos Estados Unidos é proveniente de moeda emitida desde 2020 para cá. Ou seja, é um caos que está basicamente acontecendo com a esquerda no mundo. Mas a questão vai depender do que ele fizer. Vai depender do que esse pessoal do PT, do PCdoB, esse pessoal de esquerda aprontar. Ainda mais em 2024, quando eles tomarem uma ataca da direita. Aí em 2026 vai ser o maior problema ainda. Então é isso que eu tenho para poder falar para vocês. É um avanço muito grande que a gente está tendo. A direita, os liberais, nós estamos ganhando espaço na política. Mas no Brasil, na situação que nós estamos, com o STF político, nós estamos com um problema muito grande, porque a gente não sabe o que esse pessoal é capaz de fazer para permanecer no poder. É tudo isso que eu tenho a falar. Espero ser um bom dia. A gente tem que voltar à rua. Hoje, dia 26, está tendo uma manifestação na Avenida Paulista pró-Estado Democrático de Direito, e é isso que tem que se fazer. Voltarmos às ruas. Os deputados escutam a gente de acordo com a nossa manifestação nas ruas. Os deputados vão no rumo que as ruas mandam. Essa é a premissa básica. Se todos nós voltarmos às ruas de novo, tudo bem, nós temos o STF político, mas se nós não lutarmos por nossa liberdade, nós vamos perdê-la. Então, o certo é nós temos que lutar por nossa liberdade. Vai ser fogo de lutar, mas nós vamos ganhar se a gente for para as ruas. Então é isso que eu tenho para poder falar. Espero que tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei que hora você está escutando esse vídeo. Enfim, uma boa sorte e até mais.